1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Não, perdão, 12, perdão. 12, 28, perdão. 12, 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Amém? Querido, eu gostaria novamente de relembrar você, eu lhe fiz um pedido. Eu não tenho nada contra você. Eu uso, certo, o meu iPad. Mas faça possível, de repente, trazer sua Bíblia de papel, certo, para fazer algumas anotações. Traga sua Bíblia, ou no iPhone, ou na Bíblia de papel. Também não fique sugando a internet da Bíblia do seu irmão, por assim dizer. Acostume-se a trazer a Bíblia, é importante isso. Amém? Para que você acompanhe a leitura. Sim? Versículo 28, o Senhor estabeleceu a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, diga socorros, governos e variedade de línguas. Eu vou ler na Bíblia a mensagem também, porque nós tenhamos só esse versículo. E Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo, diz a Bíblia a mensagem, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura e gente com capacidade de ajudar. Diga comigo, capacidade de ajudar. Capacidade de ajudar. Muito bem, gente com capacidade para administrar e outros que oram em línguas. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com você acerca deste texto. É interessante, não é? As primeiras três declarações falam de aquilo que chamamos, certo, dentro deste tempo, os dons de governo, não é? Há 5 ministérios, mas dentro dos 5 ministérios há 3 dons de governo que são pais e há 2 dons, certo, que são administrativos ou de cuidado que nós chamamos de mães, não é? Dentro dos 5 ministérios há manifestação paterna e materna. Os primeiros 3 que estão enumerados aí, apóstolos, profetas e mestres, são os que exercem uma função de pai, são os que instruem, são os que educam, são os que colocam limites, certo? Por isso que não aparece aí nem o pastoral nem o evangelístico. Está acompanhando? Porque a gente espera, muitos usam esse texto de 1 Coríntios 12, 28 como um texto paralelo, certo? A Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas aqui está expresso uma verdade muito importante para os nossos dias. Os 5 ministérios são importantíssimos, como um pai e uma mãe são importantes para uma casa. Mas dentro dos 5 ministérios há dons de governo e dons de cuidado. Amém? Me está acompanhando nisso? O pastoral e o evangelístico atrai as pessoas, o pastoral as cuida, o mestre as instrui, não é verdade? O profeta as orienta, por assim dizer, e o apostólico determina o tempo da manifestação. Esses três ministérios são os dons de governo, não é? Quando você vê um filme, certo, da Revolução Francesa, quando você vê o Patriota, certo, quando você vê outros filmes até de guerra, você vê, certo, que num escritório, debaixo de uma cabana, de uma barraca, certo, há um comando maior que se reúne para traçar a estratégia de ataque. Você já viu isso? E eles têm umas figurinhas e eles movimentam, certo? Esses, a plana maior, o comando maior, os que exercem governo sobre esse exército. Para que você tenha uma ideia, esses 3 ministérios, apostólico, profético e do mestre, são aqueles que são os dons de governo. Está acompanhando? A palavra primeiramente no grego é proton. Diga proton comigo. Proton. Que não fala de primeiro em destaque, mas o primeiro que morre, o primeiro que paga, o primeiro que leva a pedrada, esse é o apóstolo. Esse primeiro não é o primeiro na cadeia alimentar, por assim dizer, não está no topo da cadeia alimentar, porque o apóstolo Paulo disse que apóstolos e profetas não estão no topo, estão enterrados, são fundamentos. Amém? Então esse primeiramente não é necessariamente para aplausos, entendeu? Mas é um primeiramente próton, certo? São os primeiros a sair à guerra, são os que primeiro morrem, são os que primeiros pagam o preço, são os primeiros que são atingidos, ok?
Mas eu quero que aí ele começa a classificar, certo, os dons de cura, e ele chega, certo, a los ministérios de ajuda, certo? Na sua Bíblia está socorro, não é verdade? E às vezes a gente tem tomado essa palavra socorro como aqueles que emergencialmente se prontificam para ajudar alguma pessoa que está passando por algum problema, não é? A Adna trabalha prestando socorro, não é verdade? E presta socorro para aquele que, certo, está passando alguma situação extrema e precisa. Mas se a gente ir para o grego, certo, ele fala de prestar ajuda, de pessoas que são habilitadas por Deus para prestar ajuda. Tem a ideia de socorro, mas quando falamos de socorro parece que só ajudamos quando a pessoa está numa necessidade extrema. Sim, me está acompanhando? Sim? Então, queridos, isso está atrelado a serviço. E é uma tecla que eu venho batendo estes dias. Amém? Não são só alguns os que são habilitados para ajudar outros. Não é? A gente tem dito nesta casa que se nós temos o Espírito Santo de Deus, para cumprir aquilo que Deus nos tem pedido, a gente tem todos os recursos que nós precisamos para isso. Amém? Se você diz para mim, se você entende teologicamente, certo, Efésios capítulo número 1, e você vai chegar lá no finalzinho, certo? E o apóstolo Paulo disse que depois de ter creído em Jesus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e você diz, olha, talvez eu não falo em línguas, mas eu tenho uma manifestação do Espírito, certo, como mínimo, certo, a gente foi selado pelo Espírito, concorda comigo? Sim ou não? Porque isso que nós chamamos de batismo é uma efusão, é uma plenitude, certo? E o batismo do Espírito, mesmo que esteja caracterizado no contexto do Antigo Testamento com o seguimento, a continuação, segue, certo? É seguido do falar em línguas, a manifestação da plenitude do Espírito se manifesta no fruto e não necessariamente no dom. Você não está acompanhando nisso? A gente vem de um tempo, certo? Já temos falado isso, de um movimento pentecostal. Os caras tiram barato de mim porque tem um programa lá que às vezes eu passo por ele, certo? O profeta Adriano Victor falou na quarta-feira que eu assistia um mover pentecostal lá, certo? Mas não era bem isso, mas eu entendi a piada dele. Está entendendo? E a gente vem onde o ênfase era nos dons. Não sei se você é desse tempo, mas a ênfase era nos dons, de falar em línguas, de profetizar, de ter visões. Mas nós temos entendido, o Senhor nos tem levado a subir um degrau mais. E a manifestação de que o Espírito está pleno nas nossas vidas, ou está em uma crescente, ou está em um fogo avivador dentro de nós, é a manifestação do fruto do Espírito. E o fruto aponta para o caráter, que era a nossa reclamação no movimento pentecostal. Os que participamos diziam, não, mas o irmão profetiza, mas da mesma maneira que profetiza está na porta da igreja depois falando asneira. Como? A gente não conseguia entender que um indivíduo que falasse por Deus depois estivesse falando asneira na porta da igreja. Ou a irmã que profetizava, certo, que usava o cabelão comprido, aquela saia toda justa, certo, tinha uma língua desse tamanho, assim, depois para falar mal dos irmãos. E a gente não entendia. Não sei você, mas para mim era um conflito isso, de que uma pessoa trouxesse uma coisa de Deus e depois estivesse falando mal dos irmãos. A gente potencializava só o dom, mas nestes dias a gente potencializa o fruto, certo? E o fruto é amor, não é? Se você ir, certo, para a exegesis do grego, a gente fala que tem aí, certo, o amor manifesto em 9 frutos, não é? Por que está no plural, certo? Porque na verdade o fruto é o amor que se manifesta de 8 maneiras diferentes, não é? Em vez de uma vírgula aí, deveria ter 2 pontos, certo, no texto. Amor, 2 pontos. Quem ama sempre está alegre, indiferente das situações. Quem ama tem paz, quem ama é benigno, quem ama é bondoso, quem ama tem domínio próprio, quem ama é fiel, quem ama. Amém? A gente precisa olhar para isso. Então, o amor de Deus é expresso porque Cristo está em nós. O amor de Deus Pai se expressou através de Cristo e nós precisamos manifestá-lo. Ok? Então eu queria que nós pudéssemos nesta manhã, e eu não vou ser muito extenso, Deus tem falado umas coisas para mim e Ele tem dito assim para mim, não seja muito extenso, deixe eles pensarem, cara, não pense por eles, deixe eles pensarem. Não, você já deu tudo mastigado para eles e não funcionou, então deixe eles agora se virarem sozinhos. Você está entendendo? Então eu não sei se você tem percebido as últimas ministrações, são meia rápida, meia lenta, até superficiais talvez, mas é melhor que você chegue às suas próprias conclusões em Deus, certo? Talvez isso produza mais efeito dentro de você. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo nos habilita a ajudar, e essa ajuda passa por servir uns aos outros. Ele diz aqui, é socorro, mas não só prestar ajuda quando precisa.
certo? Mas a gente precisa ter um espírito para ajudar, para servir o outro, em pequenas e em grandes coisas. Em pequenas e em grandes coisas, certo? Estes dias meditava em algo, sabe, com relação à minha pessoa e ia colocar alguma coisa na internet, mas já tenho sido tão mal interpretado que disse, não, eu vou guardar para mim e em algum momento eu vou dizer. Os que estamos na linha de frente, querido, não precisamos de reconhecimento, mas sempre é bem-vinda uma palavra de honra, uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Está entendendo? Quando o líder diz assim, não, eu estou sentindo falta de apoio, ele não quer reconhecimento, ele não quer tapar nas costas. Está entendendo? Me compreende isso? Mas para todos, sempre é bem-vindo uma palavra de ânimo, sempre é bem-vindo uma palavra de apoio. Esse cara está indo bem, está superando, olha, ainda falta muito por percorrer, mas está indo bem, cara. Está indo bem. Amém? É legal, certo? A gente, aqui há bastantes pessoas que estamos nessa luta não de perder peso, mas de viver de uma maneira melhor, não é verdade? E é legal quando alguém chega para a gente e diz assim, cara, beleza, você está mantendo, você perdeu, tá bem, hein? Ontem eu abracei o Vitão e eu falei, Vitão, tá magrelo, hein? Eu não sei você, mas isso faz bem, estimula a gente se continuar, entre aspas, privando de certas coisas que não fazem bem para a nossa vida. Não sei com você. Assim como alguém diz que quando complementa uma moça, uma mulher que viu há tanto tempo e você diz para ela que está magra e ela ganha um dia, como também quando você diz que ela engordou, ela perdeu um mês inteiro e não só ganha um dia, não é mais ou menos assim? Você está entendendo? Então, de repente, coisas que são naturais, querido, não é dizer, há coisas que precisam se tornar naturais na gente. Você está entendendo? Precisam se tornar naturais na gente. E ajuda, estar pronto a ajudar em qualquer coisa, isso de vital importância. Tanto olha, que se você olhar essa descrição, é muito interessante a descrição do apóstolo Paulo, porque a gente esperaria que ele enumerasse outro tipo de dons. Sim ou não? Ele coloca a plana maior, certo? E ele vai colocar coisas que são importantes, e todos são importantes, mas ao nosso olhos parece que os últimos não são tão importantes. E ele termina dizendo, com os que ajudam, com os que presidem, ou que organizam, e com os que administram. Está entendendo? Então ele coloca uma diversidade, ele começa talvez, certo, hipoteticamente, com os grandes, e ele termina talvez com os pequenos, por assim dizer. Em que sentido de pequenos? Que a gente não dá muita importância. Bem, a gente precisa se policiar, querido, sabe por quê? Porque nós lutamos com uma força que nos faz tender para nos isolar e para morar sozinhos, dentro de nosso canto. Há um espírito liberado sobre o mundo, me está entendendo? Que nos isola. Você percebeu isso? E aqui em Mogi isso é muito forte. Isso é muito forte aqui em Mogi. Quer dizer, talvez em todas partes, mas aqui em Mogi é uma coisa forte, como que nos empurra a viver na nossa bolha, nos empurra a viver a nossa vida. Me está entendendo? E nós que não tenha que viver, mas como foi dito aqui, a gente precisa um dos outros. A gente precisa. Não é uma coisa de igreja isso. Não é uma coisa assim, não, eles têm esse papo porque é igreja. Não. Quer dizer, a humanidade precisa uns dos outros. Os homens precisam, homens que eu falo humanidade, um dos outros. Mas é um momento social, um momento cultural, a cosmovisão, certo, imperante hoje em dia, em que entre mais sozinho você está, não depende de ninguém, tem que se virar sozinho. O que foi dito aqui é uma verdade, mas nós precisamos do corpo, mas quando estamos sozinhos do corpo, nós precisamos saber nos virar sozinhos. Está entendendo? Então por isso que você vê, hoje em dia, às vezes nós estamos por aqui, certo? E a gente vê uma casa enfiada em meio do mar, você já viu? Porque as pessoas querem se isolar, por X razão, pela violência, certo? Pela delinquência, pela droga, a gente quer se isolar, quer viver sozinho, quer se isolar dessa sociedade que está corrompida, mas não conseguimos viver sozinho. Okay? E esse sozinho não é só estar aqui ou do lado dele, eu preciso ter não ter, mas liberar essa capacidade de estar pronto a ajudar, de estar pronto a servir, certo? Há uma frase antiga, querido, que ela é antiga, porém se faz visível, notória e oportuna. Que não serve, cara, não serve. Está entendendo? Então a gente precisa resgatar isso no corpo de Cristo.
E eu estou aqui para servir. Faça o que faça. Com a minha pregação, eu estou aqui para lhe servir. Com o meu ensino, eu estou aqui para lhe servir. E aqui quero abrir um parênteses. Amém, queridos? Eu quero reforçar a ideia de que o núcleo de educação infantil está para te ajudar. Amém? O núcleo de educação infantil, todos os seus filhinhos que vão lá, nós estamos para te ajudar. Amém? Mesmo que não funcione assim como uma escola particular, chamemos assim, não é? Ou como uma visão de escola que deixa a criança, nós somos auxiliadores seus. Amém? Menos que tem filhinhos, nós somos seus auxiliadores. Nós não trabalhamos para você, nós trabalhamos para o Senhor. E nós estamos auxiliando com muito amor e com muito carinho. Amém? Então, quando você precisa plantear algo que, a seu ver, não está correto, você nunca pode esquecer que o núcleo de educação infantil está para te ajudar. Amém? Então, qualquer dúvida, qualquer reclamação, certo? A gente, queridos, às vezes a gente tem coisas para dizer aos pais, a gente demora um mês para ver como nós vamos dizer. Está entendendo? Porque a gente tem uma coisa como de direito adquirido. E isso nos trai às vezes. Amém? Está entendendo? Então nós, todos os ministérios de qualquer igreja estão para servir a você. Não é? Seja a diaconia, seja o ministério da palavra. Nós somos servos. Por isso que a Bíblia fala que somos mordomos. O profeta Vítor, na sua última ministração, eu não estava presente, mas eu escutei o áudio, ele falou que fomos colocados como administradores dos mistérios de Deus. Na verdade, em Coríntios 4 parece, não é? Então, todos administramos alguma coisa, ok? Mas nós precisamos estar prontos a servir. Ah, cara, é que eu nunca fui ensinado assim, então você precisa aprender a servir. Ah, é que minha casa é diferente, você precisa aprender a servir. O reino que a gente prega é de filhos que servem a seu pai. O serviço engrandece o homem. Está entendendo? Você também tem escutado. Há gente que marcou a humanidade por escândalos. Há outros que marcaram por serviço. O centro de Odô, Madre Teresa de Calcutá, marcou a geração que ela viveu, não pela sua teologia. Certo? Há uma teologia católica, não. É um questionamento não na teologia católica, mas é seu serviço que prestou ao Senhor. Está entendendo? Então, a gente precisa acordar para esta realidade. Se temos o Espírito de Deus, fomos ativados para ajudar uns aos outros. Um cooperando com o outro. Cooperando. Amém? Foi dito aqui, a gente, querido, não vai ter afinidades com todos. Mas você precisa entender que se Deus nos juntou na casa, nesta casa, é como para mínimo ter um contato. Concorda comigo? Sim ou não? Dizer, eu não, por exemplo, eu não tenho a mesma idade que a Graça. Não tenho, quando eu falo a idade, não tenho o mesmo ponto de interesse que ela. Beleza. Mas nós temos que ter um contato mínimo com ela. Concorda comigo? Sim? E assim o outro. Não, é que eu me identifico mais com o Glauco, porque ele, onde chega, ele vai e assusta todo mundo. Eu gosto dessa baderninha e aquela coisa. Então me identifico com ele. Mas isso não quer dizer que não vou me relacionar, certo, com o corintiano aqui, Ricardo, não é? Está entendendo? A gente precisa tocar todos. Assim como o dedão toca todos os dedos, a gente precisa tocar todos na região. Está entendendo? Então a gente precisa ter presente isso. Nós precisamos nos conscientizar que estamos para ajudar. Dario, como se manifesta a ajuda? Se manifesta em todas as áreas. Bem, do cuidado que nós tivemos aqui pela manhã. Não é? Estava escorregadio. Certo? De colocar uns bancos para que você não subisse. O carro está a propósito aí para que a gente subisse pelo outro lado. A Carolina chegou e eu corri para ela e falei, filha, cuidado. É esse tipo de ajuda. Está entendendo? Porque às vezes a gente pensa que ajuda é só o trabalho braçal. Não, inclui também. Mas como foi certo dito pela Dani, a Dani estava trabalhando de noite, ela precisava, algumas pessoas oraram por ela, algumas pessoas perguntaram, e aí, como vai? Tudo bem? Como você está virando nesse tempo? Toda vez que eu vi a Dani perguntar, e aí Dani? Porque ela falou para mim no começo, Dani, eu vou precisar de ajuda. Eu não sei como eu vou virar, vou ter que trabalhar à noite. Eu disse, Dani, eu estou aqui. Se você precisar de mim, precisar da crise, estamos aqui, estamos orando por você.
Hein? A quarta-feira ela falou para mim assim, Dario, eu falei, você está aqui, acabou meu contrato, estou desempregado. Tem que entender esse Deus agora, não é? Está entendendo? Então, ajuda não é só para assar, ajuda não é só quando o irmão está na pior. Amém? Porque, como digo, se a gente só tomar essa palavra socorro, esse socorro como que nos aponta, o irmão tem que estar na pior para eu me manifestar com ele. Ajuda em qualquer momento e em qualquer lugar. Está entendendo? Não fique com impressões guardadas do Espírito, ok? De repente você está aqui adorando e vê alguém murchinho lá no canto e diz, fulano está murchinho. Bata lá, pergunta, dá um abraço, dá um sorriso, pergunta, dá um bom dia, por último. Me está entendendo, querido? Para uma pessoa que está de repente passando por uma situação ruim, ou está cansado, eu não gosto da palavra desanimado, de repente um bom dia com um sorriso nos lábios é suficiente. Hoje é o dia do abraço, cara, nada contra, nada nem a contra nem a favor. Mas de repente um abraço salva alguém, cara. Está entendendo? Agora você precisa entender uma coisa, muito bem entendida, não é? Se a gente não planta, a gente não colhe. Assim. Entendeu? Então a gente precisa começar a ter uma prática. Está entendendo? Precisa começar a ter uma prática de ajudar, de se predispor, de estar disposto a andar a segunda milha, a cooperar de alguma maneira, certo? Nós somos generosos, querido, na parte da divosidade, mas nós temos que superar ainda muitas coisas assim, de estar mais perto, mais junto. Nós ainda somos muito classicistas, nós classificamos, está entendendo? Agora nós precisamos uns dos outros. Então nesta manhã eu quero despertar a curiosidade e o interesse para você debruçar nesse texto. Nós precisamos ser ativados em um espírito que já está dentro de nós. A capacidade já está dentro de nós para ajudarmos uns aos outros. Amém? Para ajudarmos uns aos outros. Está acompanhando? Prestar ajuda de qualquer jeito, assim não de qualquer jeito, mas em qualquer momento, em qualquer lugar. Ter predisposição para isso. Está entendendo? Agora aqui outro parênteses, não é? Querido, a gente fala muito de tempo, mas o tempo quem faz é a gente. Amém? Sim ou não? Sim, querido. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo. Assisti um vídeo esta semana, certo, do Cortella, e o Cortella falava isso. A gente disse que não tem tempo para caminhar, não tem tempo para correr, não tem tempo para fazer atividade física. Mas quando a gente infarta, a gente tem que arrumar tempo para fazer atividade física. Sim ou não? Ele falava disso. A gente dizia, não tenho tempo, certo? O Rodrigo infartou, não é verdade? Agora tem que arrumar tempo, não é? Cansado ou não cansado, a vezes eu não vejo lá correndo. Eu falo, e aí, Rodrigo, eu estou cansado, mas tenho que correr, porque tenho que cuidar do meu filho, eu quero viver mais, cara. Você está entendendo? Então, se a gente não arruma tempo, as situações que nos fazem arrumar tempo. Me está acompanhando? Ele dá outro exemplo. A gente diz assim, não, eu trabalho muito, não tenho tempo para minha família. Aí o filho se envolve com drogas, cara, aí ele demanda 2, 3 anos de você. E você está aí. Eu levo para a clínica, lo cuida, dorme, vai na bocada com ele, certo? Quantas situações a gente não acontece? Então, querido, isso de tempo, de dizer, vivemos uma vida corrida. É claro, isso é inegável. Só que nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de prioridade. Está entendendo? Há coisas que você não pode deixar para amanhã. Há situações que você não pode ficar com a barriga. Então, vivemos uma vida corrida. Vivemos, é inegável. Mas nós somos seres inteligentes, dotados de inteligência, certo? Então Deus nos ensinou a arte de administrar, está aí também. Então nós precisamos administrar nosso tempo. Sempre fica uma janelinha, cara, sempre fica algum lugarzinho para se dedicar a alguma coisa, para ligar para alguém, para dar um alô para alguém, não sei, cara, não sei. Eu estou aprendendo também, eu não sei tudo. Você está entendendo? Mas a gente tem que romper a nossa bolha. A gente tem que se interessar por um outro. Você está entendendo? Que eu ia ter mais experiências. Cara, todos já tivemos. Todos já tivemos. E se fosse por mais experiência, eu acho que Jesus já tinha largado eu ao menos. Porque já tenho pisado tanto na bola, que já Jesus já falou, sabe o que mais, cara? Sai daqui. Não é? Então, querido, que a gente aplique essa verdade, assim, é que eu fui mal sucedido nisso, não me receberam bem. Cara, quando tiver desse lado, põe a outra. Às vezes nosso maior problema não é que nos ajude, mas é saber aceitar a ajuda que chega. Não é? Porque a gente luta com o nosso orgulho, com o nosso
o nosso de dentro, se sente, sei lá. Então, mas você saiba que no corpo de Cristo a gente precisa prestar ajuda mútua. Mutualidade é algo que a gente precisa estudar, orar uns pelos outros, levar as cargas uns aos outros. Todos esses textos que falam uns pelos outros, certo? Na teologia nós chamamos de mutualidade. Então você procure lá, certo? A nova tradução da Bíblia Google, certo? A nova tradução, certo? Aí você coloque mutualidade, não é? Eu tenho alguns textos aqui no meu iPad de mutualidade. Amém, querido? Então eu queria reforçar essa ideia. Talvez no futuro falemos um pouco mais sobre isso. Nós precisamos retomar a nossa trilha do serviço. Do serviço. Lembrando que Jesus veio para servir. Veio para servir. E às vezes há pequenos gestos que fazem uma grande diferença. De recolher um papel que está no chão, a ter uma atitude de maior envergadura, de visitar uma família, levar algo que ajuda, levar uma palavra, dizer, olha, eu comprei uma pizza e vim comer contigo. Não sei. Comprei um pão, certo, os meninos que estão aí, sem farinha, um pão, os mamutes aqui, certo? Um pão, farinha de linaza, como fez eu vim comer com vocês pão, cara. Essas atitudes, cara. A gente às vezes fica esperando que os outros façam. Vamos dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Ô pai, é tão vivo isso, porque assim, na empresa, não sei se já está lá em Mogi, mas em Suzano eles estão com uma campanha. A Kimberly está com uma campanha esse ano de cultura de segurança. E eles deram um bloquinho para cada funcionário com a numeração, e cada bloquinho, no título dele está assim: eu cuido de mim, eu cuido de você e eu deixo ser cuidado. Então, se durante o dia você vê alguma prática uma boa prática ou uma má prática do funcionário, então, suponhamos, eu vi o Adriano mascando chiclete na produção, que não pode. Eu vou lá, amigão, você sabe que não podia mascar chiclete? Ah, não, eu sei. E aí você anota o comportamento do cara, você não expõe ele, mas você vivenciou um comportamento, e tem uma urna, você coloca lá, e depois, se tem muita prática de mascar chiclete, depois a gente vai fazer uma palestra ou uma dinâmica sobre isso. Então isso tem sido uma prática bem bacana. E no passado, porque a gente tinha costume, né, de chamar a atenção das pessoas pelas práticas ruins. E esse folderzinho que vem, depois eu vou até dar um pro Dario dar uma olhada lá. Ele nos induz a gente a enaltecer a prática boa, entendeu? Porque, se a pessoa está com o uniforme correto, então você tem que falar, pô, parabéns. O cara que nunca usou o uniforme da forma correta, você falou, pô, só Deus para fazer esse milagre na sua vida mesmo. Então isso tem sido uma prática bem bacana e tem melhorado consideravelmente assim a cultura lá dentro. E isso acaba levando para fora. Então, se lá fora já estão fazendo, que dirá nós aqui dentro. Então, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sempre que eu ouço, vai na empresa, os caras leem a Bíblia para fazer funcionar a empresa deles. Não é assim mais ou menos. Os grandes caras que dão grandes palestras e tudo, quantos não têm fundamentos bíblicos, princípios bíblicos que é? Amém, querido? Então eu queria que nós pensássemos nisso. Amém? Eu digo, nós somos um povo generoso. Cada vez que se planteia um desafio de dar, a gente não tem problema com isso. Mas às vezes a gente carece de iniciativa de ajuda. Ainda nós temos aquela pirâmide, não? Os pastores, os 5 ministérios, eles têm que fazer alguma coisa. Como eu digo, às vezes, querido, é um simples oi, é um simples alô, é um simples tudo bem com você, um simples, eu vim tomar café com você e traz a leite e a mortadela, certo? Houve um tempo, certo? Eu não sei se o Cláudio está aqui na churrasqueira. Certo? O Cláudio e o Carlinho, não sei se oravam, às 6 horas da manhã, ele chegava, certo, tudo remelento, porque saía no turno de noite, ainda o Carlinho, certo, o cunhado do Cláudio, certo, estava na Suzano ainda, e eles dois chegavam, certo, oravam um pouco, e depois nós tomávamos um café, ele chegava com a mortadarinha dela, certo, com os pãozinhos e uma caixinha de leite, não trazia nem caixinha de leite, ele vinha antiga, ele trazia um saquinho desses de plástico de leite. Está entendendo? Então, coisa assim, você precisa ter iniciativa. Às vezes, como eu digo, sempre a gente vem de uma cultura que sempre esperava dos líderes, assim, ou não, do lado do cara. Pouco menos que se o pastor não visita, a visita não tem valia. Aqui, queridos, quando nós saímos da Santa Efigênia, a gente diz que aqui todo mundo está pronto, vai estar pronto para fazer
de tudo, para assim dizer, não é? Não vamos ser bombril, mas a gente precisa ter algumas iniciativas. E para fazer uma visita, querido, você precisa ter graça para ser convidado. Só isso, dizer, irmão, como que é? Você está entendendo? Há pessoas aqui, como eu disse pela manhã, que são intro. E aí uma que são altamente, ultra, mega intro. Como é que é? Ultra, mega. Para dizer que são um pouco mais intro do normal. Então, querido, com os intro a gente precisa ter uma graça. Está entendendo? Os intro topam qualquer coisa. Certo? Los extros, perdão, los para fora. Os intros são mais... A gente precisa ter uma estratégia para abordá-los. Certo? Eu falo que eu sou intro, entendeu? Então, para mim, eu preciso saber o dia, a hora, para eu me programar. Porque o intro é assim. Entendeu? O intro não morre na véspera. Isso é o que você precisa entender. O intro não morre. Certo? De repente você diz, já me acostumei a isso que chega espontaneamente, não tem problema. Mas se no começo, certo, eu tocava a campainha, meu Deus, eu ficava assim agora. Eu de bermuda, sei lá, não sei. E lá, certo, agora até tira um barato lá em casa que fala assim, o pai só anda de roupa boa em casa. Claro que não sei quem vai ganhar. Não é verdade? Porque de repente não casa, cara. Por isso está em casa, então. Aí a hora a Cris e a minha tem um barato. Mãe, o pai só fica assim agora de calça. Mas claro, cara, porque eu não sei quem vai bater na minha porta. Não sei se você me entende, até isso precisa mudar. Há dias que estou lavando o quintal e dindam, eu falei, corro lá para colocar uma camiseta, o rosto. Em casa já é o contrário. Está entendendo, gente? Então a gente tem que buscar meio, tem que conhecer o irmão, tem que ter maneiras de acessá-lo. Você está entendendo? Agora, querido, aqui nós somos muito, então a gente pode traçar um perfil de cada um, tendo muito cuidado com isso que eu estou dizendo. Há gente que é intro e aí outro que são extro. Então a gente precisa ter um certo cuidado de como tratar um e como tratar o outro. O intro se sente invadido na sua privacidade quando alguém entra de vez. Você entendendo? Isso também é um tratamento, tá entendendo? A gente vai aprendendo, vai saindo daqui. Eu e o Glauco somos diferentes, mas nós aprendemos a conviver juntos, tá entendendo? Ainda me assusta, mas tudo bem. Não é? Mas eu aprendi a conviver com ele, eu me levo muito bem com ele. Está entendendo? Só que ele é extro e eu sou intro. Somos dois ou... E você também não me assusta mais. Você me assustava, velho. A toda hora. Amém? Então, gente, a gente precisa pensar nisso. Amém? Precisa pensar. Você precisa continuar com seus amigos mais afins, mas você também precisa romper a sua bolha para tocar outro. Amém? Lembre-se daquilo que eu falei pela manhã. Jesus fez um percurso diferente, só para tocar a samaritana. O caminho era mais longo, era mais difícil, e vai ser tudo mais. Mas Jesus decidiu, de maneira premeditada, seguir esse caminho. Então, às vezes, você diz, é mais difícil, é mais complicado, porque eu não tenho papo com aquela pessoa. Tudo é mais, mas se atreva a percorrer o caminho mais difícil. Siga o exemplo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, vamos pensar nisso, vamos continuar dialogando nisso. Os profetas aí, certo? O profeta Adriano Vitor, às quartas-feiras, quem sabe ele nos traz alguma coisa, certo? Ligado aí ao altar, que ele está empolgado com o altar, não é? Tô aqui cantando até o altar. Tô aqui no altar. Nossa, tirou o barato da música do Ricardo, não é? É você que canta, meu. Que está? Vamos ver agora se quer estar no altar. Vamos ver, eu vou te falar de altar e tu vamos ver se vai. Beleza, vamos lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir a Roberta tem algo a dizer. A Roberta, madrugada do dia 26, ela retorna a Moçambique. Certo? Como vocês sabem, ela veio a descansar e a tratar de sua saúde. E graças a Deus ela vai contar melhor, mas Deus está operando um milagre na vida dela, não é? Então a Roberta tem algumas coisas a dizer. À vontade, Roberta. Eu estou bem nervosa. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, né, de forma coletiva.
por vocês me apoiarem. Realmente eu vim e eu não estava bem, a minha saúde. Obrigada. Eu estava com muitos problemas de saúde. Conforme eu fui fazendo os exames, os problemas foram aparecendo que eu tinha. E eu precisava de, né? E além disso, depois quem quiser eu posso falar detalhadamente. Que realmente não é nada assim, não era nada assim grave, mas eu não tinha condições de ficar do jeito que eu estava lá, né? E eu precisava vir, foi bastante coisa que aconteceu para eu conseguir chegar aqui no Brasil. E eu cheguei muito cansada, cheguei esgotada, eu acho que eu nunca conheci um nível de cansaço como eu vivi esse 1 ano e meio, que eu fiquei 1 ano e meio direto dessa vez, né? Acredito que pelo fato de eu não estar saudável, isso contribuiu muito para que isso acontecesse. Então esses 5 meses que eu fiquei, vai dar 5 meses certinho, porque eu vim no dia 26 e vou embora no dia 26 também. Esses 5 meses eu descansei muito, como eu estava falando para a Cris agora há pouco, foi meu melhor tempo no Brasil, esses 5 meses. Todas as vezes que eu vim, foi o melhor. Não foi porque eu fiz muitas coisas, mas não foi, eu não tinha pressão de visto, pressão de passagem. A Denise me ajudou muito, ela pesquisava as passagens para mim. E aí ela veio assim, tem uma só de ida. Eu falei, não, só de ida eu não quero nem pensar nessa possibilidade, porque eu vou estar lá preocupada já com a passagem para eu voltar. Eu falei, não, vai ter um jeito e eu vou conseguir a passagem de ida e volta, né? Então, foram 5 meses que eu nunca descansei na minha vida tanto, eu acho. Não foi pesado, não foi... Teve uma época que eu já estava agoniada, tô tentando mais, porque não estou fazendo nada, mas logo passou. Verdade. Quem me conhece mais perto, sabe que eu não aguento ficar muito tempo assim, vai me dando uma angústia, vai me dando um sentimento de você estar meio improdutivo, é horrível, mas eu estava tão cansada que eu precisava disso e graças a Deus foi uma bênção. Então eu quero agradecer ao Dario e a Cris, aos ministérios, né, vamos dizer assim, porque vocês poderiam exigir que eu chegasse aqui, porque vocês me apoiam, não é verdade? Vocês podiam exigir de mim, como acontece com muita... Eu falei, assim que eu cheguei, eu conversei com o Dario e com a Cris. Eu falei, eu até gostaria de ser como outros missionários que chegam bombando, vão em um monte de igreja, mas eu não sou desse jeito. E eu não aguento, e eu não tinha nem que eu quisesse. E eu tava lá em Moçambique e falei, não, eu preciso fazer relacionamentos, eu preciso, porque demanda muita coisa você estar fora, sabe? E algumas pessoas me convidavam, uma queria que eu fosse para Curitiba, eu respondia por obrigação, fala de verdade. Falei, tá bom, eu vou, né? Como que eu vou falar que eu não vou? Mas não dava nada certo. Nada dava certo, ela desmarcava. No dia que ela marcou para eu me dar um treinamento, uma coisa que eu não lembro, eu falei assim, meu Deus, eu não queria ir. Não é porque eu não queria, porque eu sentia tanto cansaço que eu não tinha vontade. Aí ela me ligava pedindo desculpa, depois, Roberto, desculpa, eu me precipitei. Não tem problema. Não tem problema. Mas você vem em abril. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí ela falou assim, Roberto, não vai dar porque desmarcaram o negócio. Eu, fica tranquila, você não tem problema. Sabe, porque da outra vez eu errei. Assim que eu cheguei, eu também estava cansada. Eu voltei para Moçambique cansada. Mas eu achava na minha cabeça, 1 mês, porque todo mundo tem de férias, né? 1 mês eu descanso e fui trabalhar lá na escola de educação em Curitiba. Fiquei 2 meses trabalhando cansada. Quer dizer, eu mesmo falei comigo mesma. Então eu quero agradecer por vocês poderiam, assim, vamos dizer, exigir que eu fizesse muitas coisas, ou não sei, entendeu? Porque eu vejo que acontece com outras pessoas, que muitos missionários são assim, eles têm 1 mês de férias, depois eles têm que ficar trabalhando, não é ruim, entendeu? Só que nesse momento eu não tinha a menor condição de fazer isso. Né? Então, obrigado de verdade. Assim, outra coisa.
coisa, eu agradeço a todos vocês, sem exceção. Todos vocês são importantíssimos, estão junto comigo em Moçambique, né? Porque nós temos essa parceria. Mas tem algumas pessoas que eu gostaria de honrar de uma forma especial. Primeiro, lógico, o Dari e a Cris, porque tem coisas que só eles sabem mesmo e eu converso só algumas coisas mais pessoais. Mas mesmo que o Pablo e a Tati não estão aqui, eu quero deixar registrado meu agradecimento por eles, porque eu cheguei assim, doente mesmo, e eles logo me abençoaram. Eles estavam abrindo um negócio lá da Herbalife, todos sabem, e fez muito, foi uma das coisas, eu acredito que tudo cooperou, né? Então eu sou muito grata a eles por isso, porque eles me abençoaram todos esses meses, tá? Foi importante para mim. Eu também sou muito grata pela ajuda da Denise. Eu já agradeci ela muitas vezes e eu me constranjo até de pedir mais coisas para ela. Essas coisas que o Délio está falando aqui. A Denise me ajuda demais quando eu estou lá em Moçambique. Tem cada coisa que eu tenho que resolver que vocês não têm ideia. Coisa, remédio que precisa chegar, documento que fica preso em algum lugar, tirar dinheiro da conta. Ela ficou com o cartão do meu banco, eu tive que mandar de Moçambique para ela. E ela fazia com a maior boa vontade. Tinha vezes que eu tinha vergonha, eu falava, Denise, eu não tenho vergonha de pedir mais coisas para você. E ela falou assim, não, amiga, não precisa ter vergonha não, você pode pedir tudo que você precisar. Sabe, a Denise é uma bênção na minha vida nesse sentido. Eu não conseguiria estar lá se a Denise não resolvesse essas coisas para mim. De verdade, Denise, muito obrigada. A Aline e o Glauco também, que são, assim, meus amigos. A Aline, ela mobiliza pessoas que nem me conhecem para me ajudar. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Glauco. Muito obrigada pelo carinho de vocês comigo, é muito importante. Eu não quero ser injusta de esquecer de ninguém, né? Quando eu agradeço a Denise, eu também agradeço o Leandro. Obrigada, viu, Leandro? Assim que eu cheguei, eu estava com muita vontade de ir na praia. O Leandro nem gosta muito de ir na praia. Mas ele levou a gente. Ele que serviu. Eu estava com aquela equipe de moçambicanos, né? Ele levou todos nós, ainda fez até o lanchinho para nós lá. Eu ficava até constrangida, é verdade. E eu preocupada, porque eu sei que ele não gosta muito de praia. E olha, Leandro, vamos embora, né? Vamos embora, porque olha o sol. Ele, não. O jeitinho dele, né? Eu tô aqui. Não gosta, ele não gosta. Eu tô. Jeitinho de urso. Jeitinho de mamute, É a né? individualidade dele, gente. Ele é uma bênção, entendeu? Te ama, Dedê! Ele falou assim, não, eu tô aqui para servir vocês. Muito obrigada. A Denise também, que gosta de levar para passear, é uma bênção, né? É verdade. Ele faz isso só por amor. Por amor. Ela não gosta de passear. E o Rodrigo e a Carol também, que não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eles me ajudaram nas minhas necessidades. E eles me ajudaram com valor para eu comprar minha passagem. A Dani também, que emprestou o cartão de crédito dela. A Denise estava vendo minha passagem. E ela emprestou o cartão de crédito para eu comprar a passagem. Vocês estão vendo, gente, isso que Deus é muito bom com a gente. É verdade. Sabe? Eu sou muito cuidadosa, tenho medo até de esquecer alguém ou de ser ingrata, porque assim, são tantas coisas que acontecem para eu poder estar em Moçambique, para eu viajar. O custo é muito alto. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Então, obrigada mesmo. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas eu queria honrar essas pessoas, que elas foram importantes, mas meu agradecimento vai para todos, né? Aqueles que respondem quando eu escrevo. Eu preciso também, aquelas pessoas que contribuíram com as Bíblias. Muito obrigada por isso. Eu queria tirar foto com vocês para eu mostrar para as crianças quem
deu, porque senão fica a impressão que sou eu que faço tudo, não é? É bom eles verem, então se vocês puderem, eu tô com meu celular para tirar foto, para mostrar. Pelos que oram por mim, enfim, muito obrigada mesmo. E eu queria reforçar o que a Dani falou sobre a gente valorizar. Eu tô muito, muito nervosa. Deixa eu tomar um. Eu vou acabar. Pra mim foi, esse 1 ano e meio que eu tive em Moçambique direto, foi o tempo maior que eu já tive, né? Não vou dizer que eu tava sozinha, não é isso. Assim, mas tem muitas coisas que são difíceis mesmo quando a gente tá longe. Eu convivia com outros cristãos, que são nossos irmãos, com certeza. Mas é diferente, é completamente diferente. É completamente diferente de você estar em outra cidade, é diferente. E eu trabalhava muito, eu cultuava todos os dias a Deus junto com as crianças, porque eu fazia isso, né? Mas eu não tinha um lugar para eu ir, me reunir, para alguém orar por mim, não tinha mesmo. E eu lembro do dia que eu fui com um áudio a pregação do Dário, não sei quem postou lá, eu falei, eu vou ouvir, né? Se vocês podem até achar engraçado, mas eu estava tão cansada, que eu dormi. Eu acho de ouvir uma voz mais familiar, assim, trouxe uma espécie de um conforto, e quando eu fui ver, eu já tinha dormido. Pra mim, domingo eu gosto de estar aqui, mas as quartas-feiras é tão bom, esses 5 meses para mim foram maravilhosos. Foi muito bom. Eu gostava até mais de ir na quarta-feira, acho que era porque tinha menos gente, né? Então, isso que a Dani falou, pode ser que aqui, assim, nunca cabe, mas cabe para você. Entendeu? Pode ser que Deus te mande para outro lugar e você realmente não vai ter. Pode ter de outra forma, mas você não vai. Vai ser diferente. Então, desfrute com alegria. Não é com obrigação, né? Isso, eu tenho que estar, porque vão me ver, não sei o quê, vão me cobrar se eu não for. Não, aproveite, porque eu fui numa igreja, uma igreja no bairro pequenininho lá de Suzano, e meio caí de paraquedas por causa da minha irmã, não sei o quê. Eles achavam que eu era de outra igreja, queriam uma confusão lá. Aí quando eu já cheguei me apresentando, eu falei assim, eu sou do Domingo das Águias, da Jucu, não sei o quê. Aí o apóstolo, que é um apóstolo que tem lá, já mudou totalmente comigo. Não por causa de nada, são pessoas simples, são nossos irmãos, talvez eles não tenham a mesma clareza que nós em muitas coisas, sabe? Mas eles me receberam tanto carinho. Aí ele falou assim, nossa, missionária, que eles gostam de chamar assim, né? Missionária, se eu soubesse que você era Domingo das Águias, porque eu conheço muito bem o profeta Dario, que ele vai nessas reuniões, como chama, culto da unidade, né? Eu não lembro o nome desse apóstolo, é diferente, eu não lembro. E ele falou assim, eu também conheço muito a Jocum. Eu falei, ainda bem que não passou esse Jocum mesmo, que o povo não gosta justamente porque é da Jocum, né? Ele, se eu soubesse, eu quero fazer uma coisa especial pra irmã. Não sei o que, eu falei, Senhor. Aí eu voltei lá na quarta-feira, a igreja me recebeu com muito carinho também. O apóstolo, assim, constrangido, porque ele queria me oferecer mais coisas, sabe? Então a gente carrega o nome de Jesus, mas a gente carrega também a identidade de onde nós somos. Isso é bom, sabe? Não por causa de nada, assim, por causa, porque ele conhece o profeta Dario. Não, ele nos, de alguma forma, é o que o Dario fala, quando ele vai em algum lugar, ele está representando a gente, né? Me desculpe que eu pedi perdão para a Cris, eu não sei, entendeu? De repente eu posso ter feito, eu não sei. Eu sou uma pessoa normal como vocês, eu sou super limitada, eu tenho muitos defeitos. E a última coisa que eu gostaria de pedir, eu perdi o meu e-mail.
Então, para eu mandar as cartas, para mim é muito mais fácil se eu mandar por e-mail. Eu queria o e-mail de vocês para eu poder encaminhar as informações. Tem alguns que eu só tenho no Facebook, eu mando, só que é muito demorado para mim. Então eu vou agora e o plano, né, é eu voltar em dezembro para eu fazer a cirurgia que eu preciso fazer, né? Mas os meus exames eu fiz, tudo que eu cheguei estava tudo fora de ordem, insulina, glicemia, coisa que eu nunca tive, tá tudo normal, graças, tá ótimo. O médico ficou surpreso de ver meus exames, ele falou assim, isso aqui não foi só o medicamento, né, que fez. Não foi porque Deus faz coisas, né, mas porque também eu mudei meus hábitos. Porque o nosso corpo precisa estar saudável, porque ele serve o propósito de Deus. Não é verdade? O nosso corpo precisa estar saudável para isso. Então estava tudo fora de ordem, está tudo normal, graças a Deus. Eu vou levar os medicamentos que eu preciso para esses meses. A Elô também quero agradecer que ela vendeu para mim os medicamentos que eu precisava com desconto. Ficou bem mais em conta. Enfim, Deus foi bom comigo, como Ele é quando eu estou em Moçambique, aqui, assim, enfim. Vocês quiserem ir para Moçambique, enquanto eu estiver lá, né? Vocês são bem-vindos, tá bom? Muito obrigada mesmo. Vamos orar pela Roberta. Antes de orar pela Roberta, eu queria colocar, tem filhos que abençoam a vida dela, que ela citou, que é via direta e ela sabe. Mas eu quero fazer expresso, Roberta, porque nós temos filhos empresários. Nós temos uns filhos empresários, que é o Fernando e a Carol, que eles têm uma loja, e eles têm sido belíssimos com você numa oferta, que eles apresentam os viados com trigo, né? E que chega para você todos os meses. E eu quero, se uma gente que pode ser inesquecível, tem gente que você nem sabe. Mas eu quero honrar a vida do Fernando e da Carol, do ministério que eles têm de contribuir. E eles têm sido, com certeza, honrados por Deus, por gente também. Mas a loja que eles trabalham, que é a Avenida de Deus, tem alcançado a sua vida. Obrigada, Fernando e Carol. Eu queria que você soubesse disso e dos filhos. Amém. E na verdade eu só gostaria de reforçar que a sua fidelidade no dízimo, a sua gratidão na oferta, a primícia, certo? Chega nesses lugares, entendendo? Então, a gente precisa entender isso. Se o aporte é muito ou pouco, mas correspondendo à fidelidade do Senhor, nos ajuda a ajudar, a palavra talvez manter não seja a melhor palavra, mas a gente subsidiar, eu acho que é melhor a Roberta onde ela está. Amém? Se você olhar para nós somos poucos para esta travessia, não é? Para esta empreitada. Porém, o Senhor nos tem dado graça. Amém? E a gente prioriza a Roberta porque ela é filha desta casa. Amém? O Inácio e a Renata também são priorizados nesta casa porque são filhos desta casa. Mas a Roberta, chamamos assim, é a primeira, ela que tem mais contato com a gente, então a gente não é que não ame os outros, mas temos um carinho muito especial por ela. Amém? E ela fala de que eu e a Cris sabemos coisas que a gente não cobra dela, porque eu já fui missionário também, tá entendendo? Eu acho que isso faz uma grande diferença. Quando a liderança encara o enviado de uma maneira diferente, certo? Ela não trabalha para nós. Ela não deve a nós nada a não ser a gratidão, o amor. Ela não deve nada a nós, porque ela sempre vem e diz, não, é que você me ajuda tanto. E eu sempre digo para ela, Roberta, esse é o nosso papel. Nós fazemos para Deus e o amor, a Bíblia diz que a gente só deve o amor uns para com os outros. E nós selamos, não é assim, para que o estadia dela lá seja acima da média. Amém. Amém? Amém. Ela fez um pedido agora para mim, certo? Que ela precisa levar um dinheiro lá, certo? Eu me movo assim em algumas coisas. Eu não sei se tem ou não tem, mas eu digo, não, nós vamos. Amém? Porque é assim que se move o reino com algumas coisas. Porque só sacar contas, certo? É bom ser programado, mas há momento que só sacar conta limita a minha fé e aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então a Roberta é filha desta casa,
a gente cuida dela, certo? Temos limitações pela distância, da comunicação, mas sempre estamos em contato. Não é um cuidado exclusivo da Dario e Cris, como ela citou, a outras pessoas que às vezes têm acesso a ela, certo? Pela amizade e tudo mais, muito mais que a gente. Mas a gente sabe, a gente não fica chateado, nada disso. Ao contrário, nós somos uma casa e, como foi dito, cada um ajuda da melhor maneira possível. Amém? Então vamos orar, vou chamar o Vitor, o Adriano Vitor, o pastor Rodrigo que está aqui atrás, a pastora Thelma, que está aí representando a África, hoje bem caracterizada. Fazer um fundinho agora no sinal. Eu não falei pra mim, eu falei pra elogiar ela. Não falei pra tirar o barato dela, não. Foi o Glauco que riu alto. Eu? Foi eu, tá bom, pronto. Riu alto. Vamos orar por ela, amém? Enviada para este novo período, certo? Ela se está tratando, mas nós precisamos que o Senhor continue cuidando dela lá. Amém? A nossa oração tem que ser que o Senhor abra portas para que ela consiga se alimentar melhor daquilo que ela tem se alimentado. Certo? Os recursos que ela precisa levar antes, certo? É para isso, não é para cuidar da saúde dela, porque não adianta ela estar fazendo a obra de Deus em frangalhos, não é? Se detonando. Essa não é a vontade de Deus e nunca foi. Então você precisa estar disposto a contribuir em oração, a contribuir em comunicação e é naquilo que o Senhor te tem entregue como recurso. Não é? Se em algum momento você receber um dinheiro que não estava esperando e Deus falar com você, faça-lo chegar a nós ou pessoalmente para ela, consiga a sua conta que nós temos e vincule isso para ela diretamente, sabendo de uma coisa que é importante. Quando ela tem, certo, e ela recebe ofertas extra, ela termina abençoando outras pessoas que estão lá. Não fica, certo, ela diz, não fica guardando para o dia ruim, por assim dizer. Não, ela abençoa as crianças, certo, crianças que precisam de muito amor, de muito carinho, de muito afeto, e outras pessoas que estão aí que também precisam. Amém? Então você entenda e dizer, mas talvez já muita gente está mandando. Não, se Deus falou com você, mande, ok? Mas não sonegue sua responsabilidade para mandar, não é? Não tire a roupa de um saco para vestir outro, como dizem por aí. Cumpra suas obrigações para com Deus e aquilo que Deus lhe mandar fazer pela Roberta, faça. Ela nos fez um pedido, certo? Ela precisa de algumas Bíblias, certo? A gente tinha que cooperar, eu não sei quantas faltam ou quantas chegaram, mas indiferente disso, nós queremos completar a quota que ela precisa levar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar por ela. Coloquemos as mãos sobre ela, entendendo, certo, que os envios se fazem por imposição de mãos. Amém? Se alguém também quer vir aqui, entende que precisa vir, não é uso exclusivo aqui dos 5 ministérios, mas se alguém quiser vir aqui, certo, e orar com ela também juntamente conosco, fique nessa liberdade. Amém? Senhor, oramos pela Roberta, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor restaurar a saúde dela. Senhor, quando ela chegou e me apresentou o diagnóstico, eu disse, Roberta, eu acredito num milagre. O médico fala uma coisa, mas eu, como profeta do Senhor, falo outra coisa e eu acredito naquilo que Deus pode fazer. O Senhor nos mostrou passo a passo, dia após dia, Senhor. Senhor, ela foi agraciada com o Paulo e a Tati para cuidar de sua saúde. Ela começou a perder peso, Senhor. Os índices de insulina baixaram, tudo começou a baixar, Senhor. Senhor, é claro que o Senhor usa as pessoas, mas o Senhor é o responsável disso, Pai. Senhor, então neste dia nós te damos graças, Senhor. Glorificamos teu nome, porque como nós cantamos aqui, o Senhor é poderoso, está sendo e continuará sendo poderoso. Poderoso, Senhor, para fazer aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente não pensa. Então, Senhor, nós queremos dar-te graças por este tempo. Da Roberta aqui, Senhor, ela mesma expressou que nunca descansou tanto. Obrigado, Deus, porque ela se sente que não faz nada, ela fica apreensiva, ansiosa, mas estes meses até ela pediu que queria dar um seminário, eu fui procrastinando, por assim dizer, Senhor, porque eu entendia que ela precisava descansar. Senhor, uma vez mais, Senhor, nós como casa, enviamos ela para a terra de Moçambique. Em nome de Jesus. La enviamos, Senhor, como uma flecha poderosa. Amém.
La enviamos, Señor, como una embajadora do reino de Deus. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que eu não olho para ela como uma missionária. Eu olho ela como uma enviada do Senhor. Senhor, como alguém que vai abaixo na incumbência apostólica de romper, de abrir caminho, de estabelecer, de fazer pontes, de fazer conexões, Senhor. Então, Senhor, nesta condição nós a mandamos. A mandamos como uma enviada do Senhor, Pai. Como disse a Tua palavra, como uma procuradora, com uma procuração assinada, Senhor, para fazer tudo o que o seu Senhor, o Rei dos céus, Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores tem confiado a ela, Senhor. Obrigado, Deus, porque essa terra não é mais esquecida. Senhor, por muitos essa terra era a terra esquecida, mas o Senhor se está lembrando dela, Senhor. E o Senhor está usando esta casa para nós sermos agentes, Senhor, modificadores de ambientes, de lugares, e principalmente de aquelas crianças, Senhor, daquelas crianças, Pai. Senhor, a gente não entende ainda. Senhor, eu não consigo dimensionar, Pai, não consigo. Senhor, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo grande naquelas crianças, Senhor, que vêm de um lar muçulmano, mas naquele lugar conhecem Jesus, Senhor. Conhecem um Jesus da Bíblia, não um Jesus histórico, mas um Jesus da Bíblia, Senhor. E em um momento oportuno eles entenderão, Senhor, que Jesus é superior ao Deus deles, Senhor. Eles terão um encontro com o Senhor Jesus, Senhor. Porque essa escola nos está preparando para que se encontrem com o Senhor em um momento determinado, Senhor. Então nós nos sumamos àquele trabalho, Senhor. Nós nos sumamos, Senhor, em oração, em intercessão, em apoios, em pontes, em links, em dispor as nossas vidas e as nossas casas para hospedar os missionários que vêm e que vão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que aconteceu nestes meses. Obrigado por os que vieram e já retornaram para Moçambique. E nós pudimos atender, nós pudimos emprestar lo pouco, lo muito que nós temos, mas colocar, Senhor, aos pés deles, Senhor, para que eles pudessem desfrutar desse momento também. Muito obrigado pela vida da Roberta, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em concordância, Senhor, com o presbitério profético desta casa e em concordância com esta casa, nós dizemos: assim seja. Amém. Amém. O sim, o amém. Amém. O Espírito e a noiva dizem: assim seja, Senhor. Para que todo se cumpra, que estes 5 meses, Senhor, ela veja fruto. Em nome de Jesus. Ela volte, Senhor, com os cestos cheios, Senhor, quando ela volte e diga: olha, as coisas que eu vivia antes já não as vivi mais. As crianças que não reagiam estão reagindo. As coisas que não se solucionavam se estão solucionando. Desta maneira nós a enviamos com honra, Senhor. Com honra a enviamos, Senhor. Com honra, com recursos, com bênçãos liberadas sobre a vida dela. Em um nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.